Boa noite, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live da Lado B Musical. A Lado B Escola de Música está promovendo essas lives todos os dias de segunda a sexta-feira às 20 horas. A gente convida diversos profissionais aí do meio musical, músicos, professores, pessoal que trabalha com produção, com jornalismo, com divulgação, pessoal de mídia, falando com o pessoal de teatro, e a gente discute como que está o mercado musical, quais são as possibilidades, o que a gente tem para fazer, e ainda no momento de isolamento, como que a gente está passando agora, quais são os caminhos, quais são as possibilidades, isso falando com o pessoal aí do Brasil todo. Hoje a gente vai receber o Zeca Viana. O Zeca Viana, ele é músico, produtor, apresentador, pesquisador, professor, enfim, ele tem esse extenso currículo para falar sobre música, música experimental, música lo-fi, que é um dos assuntos que a gente vai entrar hoje, porque ele também é o host do programa Recife Lo-Fi, da Frei Caneca FM. Então ele vai falar um pouco sobre isso e então sobre a minha produção de música lo-fi e também sobre o trabalho dele em rádio, como que está a questão da rádio hoje, que já foi o grande veículo de descoberta de música, né? E muita gente está colocando agora em xeque quais são os caminhos também para as rádios nesse momento, né? Então, daqui a pouco ele entra, a gente começa aqui o bate-papo, provavelmente ele vai dar aqui também uma palhinha com algumas músicas dele. E ainda essa semana a gente tem a presença do Caio Magno, que vai falar sobre o violão sete cordas, né, no choro. A gente tem a presença da Ana Terra, que vai falar sobre fisiologia vai falar sobre voz e coro. Tem o João Suplicy, que vai conversar com a gente sobre sua carreira musical. E na sexta-feira, com o Renan Galvão, ele vai falar sobre o trabalho musical nas orquestras, né? Então, para a gente falar também um pouco de música erudita, o Renan, que é professor da Lado B, vai conversar com a gente. E o Zeca acabou de entrar aqui, vou chamá-lo para se juntar a nós. Fala aí, E Barizão. aí? Tudo bom, cara? Fala, Zeca, como é que você tá? Que prazer revê-lo, meu querido. Tudo bom? Pois é, tudo jóia com você? Tudo tranquilo, tá dando para ouvir Tudo aí certo? bem? Tá, o áudio tá chegando aí? De boa? Beleza. Tá chegando bem, sim. Eu tô achando que hoje a internet está um pouco sobrecarregada. Todos os momentos aí que eu estava tentando fazer conversa com alguém tava meio complicado. O pessoal não tem o que fazer quando está fechado em casa, tá todo mundo fazendo live, né? Então, Que bom revê-lo. Tirou a barba aí, né? pois é, cara. De vez em quando tem que dar uma mexida no layout, né? Então, dessa vez, aproveitar que tô parado aqui, dá tempo de crescer de novo antes de sair de casa. Que E legal, como é que cara. estão Pois as coisas aí, Zé? Como é que você está sentindo aí o isolamento? Tá é, pegando aí? aqui em Pernambuco, em Recife, mais especificamente, é uma cidade onde as pessoas costumam muito sair, né? A galera costuma muito se encontrar na rua, então uma cidade que tem a questão do carnaval também, as prévias carnavalescas e é carnaval de rua, né? Uhum. Então os músicos estão muito acostumados ao circuito da rua mesmo. Está tocando não só em bares, né? Mas está tocando também na rua, no Recife Antigo. Tem muitos eventos que são abertos, né? Então eu sinto que para a parte cultural da cidade assim está sendo um desafio ter que repensar esse período agora, né? E não assim desanimar, né? Não desanimar, buscar alternativas para poder continuar produzindo nesse momento, né? Uhum. Mas assim tá sendo difícil,
mas eu sinto que boa parte da galera aqui em Recife está respeitando realmente o isolamento, né? Tem um trabalho que está sendo feito pelo governo mesmo do estado, né? Realmente está num empenho muito grande em relação a isso e tal. Mas eu sinto também que muita gente está começando a produzir mais em casa, o que é bom também. Né? Muita gente começou a olhar mais para essa questão do home studio, né? Como uma ferramenta de criatividade, não só de gravação. Porque Uhum. muita gente encara o home studio só como um momento de gravação ali. Mas o home studio pode ser uma ferramenta para criatividade também, para você desenvolver ideias, né? Desenvolver linguagens. Então eu estou vendo de uma forma positiva nesse sentido também. É. É, o governo aí de Pernambuco ou a prefeitura de Recife chegaram a publicar algum edital de apoio, como eu vi que algumas prefeituras, alguns estados publicaram, né, editais específicos de apoio artístico durante esse período, né, e normalmente projetos que as pessoas possam executar nesse momento de isolamento. Teve alguma iniciativa nesse sentido, tanto por parte do governo quanto da prefeitura aí? Aqui o que está sendo feito é uma iniciativa do Ivan de Moraes, que é um vereador ligado às pautas culturais aqui da cidade, que ele se reuniu com vários artistas de vários segmentos, do teatro, da música, da dança, né, que a dança é muito forte aqui em Recife também, pautando essa questão e está correndo, mas existe uma iniciativa já do Ivan de Moraes. Agora, nada que venha de cima para baixo ainda, né? Porque Uhum. realmente aqui na cidade, cara, muita gente vive de cultura, de arte, de dança, né? Muita gente mesmo que trabalha com isso. Uma cidade que não assim, ela não é muito grande, né? Mas assim, a quantidade de artistas, eu acho que per capita da quantidade de artistas é bastante grande. Então, existe essa movimentação nesse sentido pelo Ivan de Moraes, que é um vereador que é amigo nosso aqui da cidade, é um cara que ele é da comunicação pública, né? Sempre foi defensor da comunicação Uhum. pública. Ele é um cara que teve envolvido desde o começo também com a viabilização da Rádio Frecaneca, que é uma rádio pública aqui da Uhum. cidade também. Então ele está levantando essa pauta em relação aos artistas, né? Como fazer editais, né? Não só a questão da ajuda, né? Mas a questão do desenvolvimento do trabalho, que é isso que o pessoal quer, né? O pessoal Uhum. está querendo desenvolver trabalhos nessa área. Tá por aí, assim. E pensar também na sustentabilidade, né? Porque não adianta só você ir lá e dar, né, tipo, uma grana para o cara fazer uma live, né? Tem que pensar a longo prazo, né? Porque essa situação não vai se resolver em 1, 2 meses, né? Então tem que pensar na sustentabilidade também de todo esse setor criativo, né? É verdade. Quando antes de você entrar, eu estava comentando aqui sobre seu histórico. Então, só para quem está entrando agora e também porque depois esse vídeo fica disponível, né, no nosso canal do YouTube. Então, eu estava falando, né, do seu trabalho como músico, né, que remonta a um bom tempo atrás, né, e que depois você passou pela pesquisa também, agora com a apresentação, né, do Recife Lo-Fi. Então, só para dar uma geral assim dessa sua carreira, né, com o que você se envolveu com música nesse período todo, você pode contar? Bom, eu comecei aqui em Recife na segunda metade dos anos 90, já com as bandas aqui, estava no auge do movimento Mangue Beat aqui, mas a gente, como a gente era mais novo do que os caras que faziam Mangue Beat aqui, a gente estava ligado ainda ao rock alternativo, né? A gente estava muito ligado ao grunge, de uma forma geral, ao punk também. Então, eu comecei nessa época, e a partir do começo dos anos 2000 eu já comecei a me interessar em gravar. A partir de 2001, 2002, eu já comecei a fazer alguns experimentos sonoros de gravação. E a partir de 2002, 2003, formei várias bandas aqui na cidade, né? E a partir de 2005 para frente, assim, eu comecei a tocar bateria no Volver, que é uma banda aqui de Recife também. E fui tentando buscar caminhos assim de sobrevivência na música, na verdade, né? Que a gente tem que, eu acho que o melhor caminho na música é você tentar ser polivalente, né? Tentar você ver a coisa de uma forma um pouco mais abrangente, né? E comecei a tocar bateria na Volver, a gente viajou bastante, tudo mais. Passei esse tempo morando em São Paulo, alguns anos.
tocando em outras bandas também, Labirinto, uma experiência legal, foi uma turnê internacional com a Labirinto também e tal. E quando eu voltei para Recife, eu comecei a querer me dedicar mais na questão da pesquisa, né? Eu já tinha lançado um disco solo em 2009, que foi um disco todo gravado em casa, já nessa lance da pesquisa da gravação, que eu acho muito importante. E voltando para Recife, eu voltei para o curso de filosofia, terminei o curso de filosofia, voltado sempre para a filosofia da música, e finalizei também o mestrado em sociologia da música aqui na Federal também. E aí, nesse tempo que eu voltei para Recife, eu montei um home studio, que é daqui onde eu gravo, onde eu faço tudo relacionado ao meu projeto, né? Mas também a outros artistas daqui da cidade, como Cassiola, por exemplo, que é um cara que eu gravei um som dele que está no YouTube disponível desde ontem, tem uma música disponível. E Sargasso Night Club também, que é uma banda de Recife. Então tem vários artistas de Recife. E desde quando eu estava em São Paulo em 2010, eu sempre, você, os amigos assim de São Paulo, sempre perguntavam o que está rolando em Recife, né? De novo, tal. E aí eu pensei em fazer a coletânea Recife Lo-Fi com a galera que gravava em casa aqui. E aí na época quem estava gravando era Johnny Hooker, Tagore, né? Tinha muita gente gravando em casa. Então eu fiz a coletânea em 2010 e a coletânea passou aí cinco volumes, né? E a coletânea se transformou num programa de rádio. Se transformou num programa de rádio a partir de 2017, 2018, 2017, 2018, que foi com a implementação da Rádio Frecaneca aqui em Recife, a rádio pública, né? Então a gente passou um ano fazendo os programas de Recife Lo-Fi, fez 40 edições, com entrevistas com pessoas aqui da cidade, pessoas que são pessoas da área da música e também que são da área circunscrita à música, né? Porque, como a gente sabe, a música não se faz só com o músico que está tocando ali no palco, né? Mas tem todo o hold, tem a parte técnica, iluminação, transporte. Então, a gente procurou fazer uma abrangência nessa área, com entrevistas, né? Lançamentos de discos e tal. É uma rádio muito bacana aqui de Recife, que a galera escuta bastante. E, a partir desse ano, a gente conseguiu o apoio do Funcultura, que é o Fundo de Cultura de Pernambuco, para fazer a segunda temporada dos programas, né? Então a gente está fazendo, vai começar agora, a partir de maio, produzindo aqui no home studio, né? Um home studio bem simples, ó. Deixa eu até te mostrar aqui. Ó, aqui, ó, bem simplesinho, mas aqui a gente consegue fazer todo o trabalho de gravação dos programas, de entrevistas e tal. Aí, a partir do próximo mês, a gente vai fazer a segunda temporada do programa Recife Lo-Fi com o apoio do Funcultura, né? Maravilha. Uma coisa bacana. E foi interessante passar pela questão da música independente e agora chegar na comunicação pública, porque você chega com um olhar diferente, né? Você chega com alguém que estava dentro do circuito, né? Então você sabe onde estão as deficiências, onde a rádio pública tem que chegar, né? Então eu faço muita entrevista nas ruas, né? Eu fazia agora a gente vai ter que se reinventar, mas eu fazia muitas entrevistas com o celular nos locais quando estavam tendo shows e tal, conversando com a galera que é hold, conversando com os músicos, donos de bar, né? Para poder entender, fazer um mapeamento do que é que acontece na cidade, tentar entender melhor como é que a gente pode, de forma criativa, fomentar ainda mais, né, a música aqui na cidade, né? Maravilha. Deixa eu aproveitar então, que você falou já do seu trabalho. Já dá para a gente ouvir uma primeira música sua? Tá, cara, montei aqui o. Tá dando para ouvir aí? Opa, alto e claro. Ótimo. Então vou tocar uma das antigas aí. Essa chama A Torneira. Baby, a nossa torneira quebrou e a água não para de jorrar.
me abraçou e me beijou pela última vez. A nossa geladeira quebrou, mas o frio parece aumentar. Eu disse, baby, volta para casa logo, não aguento mais te esperar, porque quanto tempo faz que a gente não vai no cinema? Quanto tempo faz que você me abraçou e me beijou pela última vez? Deu pra ouvir aí? Zeca Viana, opa! Se deu para matar saudade do tempo que a gente via você tocando aqui ao vivo. Tempos bons, tempos bons. Pois é. Deixa então, já que você falou também do Recife Lo-Fi, né, e do programa de rádio, uma questão até, vamos dizer, estética. Porque, e me corrige depois se eu estou falando alguma besteira, né? Porque quando a gente fala, né, da produção lo-fi, a gente está falando daquela produção que ela é feita com poucos recursos, algo mais caseiro, no melhor sentido que caseiro tem nessa palavra, né? Porque acho que também tem até a coisa do ambiente e tudo mais que te dá que proporciona um espaço de criatividade maior, né? E até um certo ponto é opção, às vezes é só questão de que você também não tem recurso e você acaba indo para uma produção lo-fi porque você quer desaguar, né, as suas obras e de repente tá todo mundo trancado dentro de casa, tá todo mundo sem a opção de chegar num puta de um estúdio, né? Como que você acha que o fato de agora todo mundo está dentro de casa, consumindo de uma forma low-fi também, né, por live, né, que tem essa questão de qualidade, compressão, né, do áudio e tudo mais, você não, né, você acaba perdendo aquelas frequências de ponta, né, tanto para cima quanto para baixo, a estética visual muda, as possibilidades sonoras mudam. Como você acha que isso vai impactar na produção a partir do ponto que assim, o pessoal está tendo confrontando, né, esse lo-fi na produção, a partir do momento que depois isso não é mais uma necessidade? Como que você vê agora que está todo mundo sendo lo-fi? Eu encaro o lo-fi como um modo de fazer, né? Ele é um modo de produção, um modo de produzir. E ele pode ser para uma opção estética, porque esse modo de produção ele gera um tipo de sonoridade, né? Ou ele pode ser simplesmente realmente por uma questão de falta de recursos, né? Então tem esses dois caminhos aí do lo-fi.
O que eu acho interessante do lo-fi é, em primeiro lugar, você fazer algo com o que você tem, não aguardar, não esperar pelo melhor microfone, a melhor guitarra, a melhor interface, mas você começar a produzir. E através da forma de você fazer, você vai desenvolver a sua própria linguagem de produção. Né? Porque a gente sabe, quem trabalha com música, que existem a gravação, a mixagem, a masterização, né? Mas quando você faz, você mesmo vai buscar entender um pouco melhor sobre isso. Quando você grava o seu trabalho, você vai fazer a sua forma de mixar, a sua forma de masterizar. Então, na minha opinião, isso agrega valor ao seu próprio trabalho. Não que você vá deixar de lado os estúdios, não. Mas você vai ter uma ferramenta a mais, uma forma a mais de se expressar. E você pode levar a linguagem do lo-fi para grandes estúdios também. Isso acontece. Por exemplo, tem um jovem, né? Um jovem agora que provavelmente a gente vai ouvir falar bastante dele, que é o Konai, né? Não sei se você já conhece. Desculpa, qual o nome dele? Konai. Konai. Ronai. K-O-N-A-I. Depois dá uma procurada. Ronai. Konai. Ele tem acho que 19 anos e tal. E ele tá num nicho de mercado que está crescendo bastante, que é mais voltado para o hip hop lo-fi, trabalhando com colagens, né, e tal. Ele já tem mais de 500 mil seguidores no Instagram, os videoclipes dele estão com mais de 1 milhão de acessos e tal. Ele é bem jovem e engraçado que a Veja São Paulo está fazendo uma matéria esse mês agora sobre lo-fi. E uma jornalista entrou em contato comigo, indicada por Konai. Ela disse, olha, o Konai disse que escuta seu som, que gosta muito e tal, e eu estou entrando em contato com você para fazer a matéria também. Eu não conhecia o som dele. E ele está fazendo um tipo de linguagem que é lo-fi, mas tem uma linguagem pop também, né? Uma linguagem pop jovem, bem jovem, assim. A galera que curte o som dele está na faixa dos 18, 19 anos. E, pelo que eu tenho notado, assim, está vindo com uma força muito grande. Então, quer dizer, eu acho que o lo-fi, ele, além da questão da gravação, ele se desenvolve como uma linguagem. Né? Ele se desenvolve como um tipo de linguagem. E, para mim, aqui, como eu trabalho com equipamentos que são amadores, né? Dentro do mercado musical, eles não são equipamentos de ponta e tal, eu também trago essa ideia do amador para mim. Diferente do diletante, né? Do diletantismo e tal, eu acredito no amador enquanto aquele que ama realmente o que você está fazendo, que vai atrás de informações, que vai tentar pesquisar, que tem esse trabalho de artesanato sonoro. Né? Aí eu acho que está muito ligado a esse fato. Mas o lo-fi, desde os anos 90, né, ele tem elementos na música pop massiva também. Né? O Nirvana também teve com um pouco de sujeira, coisa do punk e tal. Ele surge justamente nessa coisa do do it yourself, né? Do faça você mesmo, que é uma cultura, né? É uma forma de fazer, né? Então está muito ligado à forma de fazer. Eu acho isso bem interessante, porque tira o músico de um lugar apenas de executor, por exemplo, de ir para o estúdio e vou gravar guitarra e o que ele vai fazer no estúdio eu não sei. Né? Ele traz para o músico também a possibilidade de você entender um pouco mais, mesmo que você não vá gravar um disco em casa e tal, mas de você ter a possibilidade de você saber um pouco mais do alcance que a sua música pode ter. Poxa, olha, eu acho que minha guitarra pode soar um pouco mais assim, um assado, ou o vocal, né, pode explorar coisas como alguns filtros na voz, tipo o Strokes tem uma linguagem que remete um pouco ao lo-fi também, o Strokes e tal. E aí eu acho interessante que o Konai está fazendo um trabalho indo para o lado do hip hop. Né? Isso é bem interessante. Depois dá uma procurada. Né? É bem interessante. Só que ele tá fazendo é bem jovem, é uma linguagem bem jovem. Ele chama de sad song, o estilo dele. Né? Música triste. É a sofrência adolescente, sacou? E quem que você, assim, da cena, acho que Recife, ou se quiser extrapolar um pouco para o Brasil, que outros artistas, assim, eu quero conhecer, eu quero saber o que está rolando da cena lo-fi hoje aqui no Brasil. Quem que você recomendaria eu ir atrás para conhecer?
Olha, é uma banda que está fazendo um trabalho que passeia pelo lo-fi, né? Porque lembrando assim que o lo-fi ele é um modo de produção. Então as bandas elas podem passear pelo lo-fi, né? Então uma banda que passeia pelo Uhum. lo-fi é o Bugarins, né? Que faz um trabalho massa também. Aqui em Recife tem San Silva, que é uma cantora que está fazendo um trabalho bacana. Ela está começando a desenvolver um trabalho bem legal, que ela é aqui de Goiânia, que é uma cidade próxima de Recife, que tem umas praias bem bonitas, assim. Ela faz parte de uma galera lá de Goiânia que tem uma cena bem legal, que reúne outros músicos lá, como o Lucas Torres e tal. E ela está desenvolvendo um trabalho próprio lá, que é voltado para essa coisa do som um pouco mais vintage, né? Da coisa do ruído também, ela está trabalhando com isso também. É São Silva. Também tem aqui em Recife Jonatas Onofre, que ele é pianista e poeta. Ele faz um trabalho muito legal também. Ele gravou o primeiro disco dele, que chama Aparition, todo em casa, né? Aqui em Recife também tem vários nomes, cara. Tem Domingos também. Domingos, ele tem um trabalho bem consistente já há bastante tempo nessa Sim. área. Domingos. Tem outros músicos também. De Sorocaba, vou falar um cara de Sorocaba, que é o Gonza. Gonza faz um trabalho em Sorocaba bem legal. Lá em Porto Alegre, a gente tem alguns amigos lá que também estão fazendo, que é a banda Gentrificators. O Supervão também, que faz um trabalho com videoclipes caseiros, né? Eles usam essa tecnologia, essa coisa do glitch, né? Que é essa coisa Hum. do erro, né? Da imagem e tal também. Então é um campo muito vasto para se explorar, né? E o lo-fi ele também se entrelaça com outros campos, que é o dream pop, né? O bedroom pop também, que é a música gravada em quarto, né? Assim, que tem vários artistas assim, internacionais e tal. E eu acho que no Brasil isso está começando a chegar com uma força maior na galera mais jovem agora, principalmente pelo Konai. Eu acho que ele Hum. acabou de assinar com a Sony agora, né? Ele Nossa. acabou de assinar com a Sony, né? Então eu acho que a gente vai ver o Konai aí, lo-fi na malhação, em algum momento, em alguma. É, em algum momento vai. Porque é interessante que o pessoal tava falando sobre, principalmente essa jornalista da Veja, intrigada com a ideia daquela rádio lo-fi hip hop, né? Não sei se você já viu. Uhum. No YouTube existe uma rádio online há 2 anos, que fica ao vivo há 2 anos já, direto, que fica com 40 mil pessoas online no chat. E a rádio fica direto. E só toca música assim, que é mais de colagem, né? Que chama de Lo-Fi Hip Hop Radio. Aí são com músicas com colagens, com a questão eletrônica também, né? Sintetizador e tal. É bem interessante, assim. Eu acho que a gente, como é um povo que tem uma tradição muito forte com a palavra, né? Eu sei que hoje em dia tá um pouco difícil na música popular brasileira a palavra ser valorizada, Uhum. mas o hip hop sempre teve na palavra um campo muito forte de colocar grandes debates, né, e tal. E eu acho que é um caminho interessante para se pensar, assim, essa questão do lo-fi aliado com essas ferramentas tecnológicas, né? Uhum. E como que foi chegar na Trei Caneca, né, com o Lo-Fi e eles abrirem esse espaço que, né, como você falou, né, tá indo já para a segunda temporada, né, de programas. Como é que foi tanto a aceitação lá dentro, como que é com o público? Você sente que atendeu uma demanda que já existia, está criando, através dessa oferta, está criando uma demanda, né, para esse som? Como é que foi? Olha, aqui em Recife eu venho fazendo trabalho com o Recife Lo-Fi desde 2010, né? Então, muitas pessoas na cidade já conheciam o projeto, muitos músicos, né, na cidade já conheciam o projeto e tal. E, inclusive, a galera que estava colocando a Freicaneca como uma possibilidade de rádio pública. Porque, para você ter ideia, Barizon, a Freicaneca FM é a rádio pública mais antiga do Brasil. É a mais Caramba. antiga do Brasil. Só que ela não foi colocada ao ar.
então passou 60 anos no papel. Entendeu? Tá. Burocracias, muitas questões de jogo de poder, né? Porque uma rádio pública ela tem um alcance, uma penetração muito grande, né? E Uhum. por incrível que pareça, hoje em dia a galera mais jovem assim acha que a rádio morreu, que a rádio não tem mais alcance, e isso é um equívoco, porque a rádio ela tem uma penetração muito grande, principalmente nas classes mais pobres, né? Muito grande. As pessoas escutam rádio muito. Aqui em Recife, a Rádio Jornal é uma rádio que é ouvida, assim. Eu acho que se acontecer algum desastre assim na cidade, nos anos 70 aqui teve um boato que a barragem de Itapacurá tinha estourado, né? Então todo mundo saiu correndo e ouviram primeiro pela rádio. Então a rádio ela tem uma penetração muito grande assim, na cidade. Uhum. E a Freicaneca ela veio num momento de muita batalha, né? Passaram-se muitos anos. E desde que eu voltei para Recife, em 2012 para 2013, mais ou menos, eu comecei a participar dos debates que eram abertos, eram públicos da Freicaneca, né? E quando eu vi que a rádio estava se maturando, participei inclusive da parte junto com outras pessoas que iam lá, porque era público, né? Era a sociedade civil organizada que ia. A gente participou enfim, da produção das diretrizes da rádio, dos textos, né? Foram todos debatidos publicamente. Isso em 2013. Então, ó, conta aí, 2013, 2014, 2015, 2016. Então, depois de 5 anos, foi que a rádio abriu um edital público para a ocupação da grade, né? E aí foi quando eu vi uma oportunidade interessante de parar com as coletâneas, que eu tinha 5 coletâneas, e me aventurar para esse lado da rádio pública, que eu sempre me interessei, sempre gostei muito de rádio, né, e tal, e me aventurar para esse lado da rádio mesmo, da questão da comunicação pública, que eu acho muito importante, né? Então, eles abriram o edital, eu estava com esse equipamento aqui em casa, fui comprando mais algumas coisas, e aí eu fiz alguns testes de gravação de programa aqui. E aí fui adaptando até chegar num modelo que eu inscrevi no edital, né? Aí foi aprovado, não só o meu programa, foram aprovados vários programas interessantes aqui. Tem uma galera que trabalha com poesia, tem uma galera que trabalha com hip hop, tem uma galera que trabalha com debate, só voltado para debate de pautas sociais também, né? Então, uma rádio pública que não seja ocupada hoje em dia por interesses políticos, partidários ou ideológicos em relação à religião e tudo mais, que eu, enfim, respeito todos, mas uma rádio que seja voltada para uma pluralidade que a cidade necessita, né? Então, é muito Uhum. importante. Então, aí a Frecaneca, ela conseguiu, está conseguindo esse espaço daí. Foi através do edital público mesmo. Entendi. E como que foi a partir do momento que, que você colocou a sua programação aí no ar, né? Todos esses anos de coletâneas e pesquisa, colocou no ar. Como é que foi com o público? Você sentiu aí que teve uma parcela ali do público que começou a buscar mais informação? Você viu que já tinha uma demanda ali que você atendeu? Você percebe que houve um aumento assim ao longo dessa primeira temporada, pelo menos, né? Como é que foi de público aí com o seu programa? Então, cara, foi surpreendente para a gente, porque a gente começou a ser parado na rua, né? Tipo, a gente escutou, a gente está escutando o programa, muita gente escuta no carro, né? No trânsito, porque o programa é às 8 da noite. Então, muita gente está Uhum, ainda na rua, escuta no carro, no trânsito, indo para a faculdade, voltando da faculdade. Os programas também ficam disponíveis, né? Depois para audição. E a gente sempre está fazendo uma entrevista com alguém interessante da cena recifense. O primeiro programa a gente estreou com o Canibal, do Devotos, né? Da banda Devotos, tal. A uhum, gente estreou com ele. É, entrevistou várias bandas, entrevistou também personalidades aqui da cidade, Jomar Muniz de Brito, que é conhecido aqui pela Tropicália, trazer a Tropicália para Recife também, né? Então, várias entrevistas e a gente notou que existia uma ânsia muito grande das bandas se ouvirem numa rádio pública, né? Ocupar o espaço público de uma rádio, né? E a gente sentiu também que uma coisa que a gente não tinha pensado, realmente, foi na interiorização da rádio. Ou seja, a gente sempre estava muito focado em Recife,
bandas de Recife e tal, não sei o quê. E aí começou a aparecer uma demanda muito grande de bandas do interior do estado de Pernambuco. Várias cidades do interior, né? Do sertão, várias bandas do sertão, né? Tem um coletivo no sertão que a gente descobriu através da rádio. A gente descobriu várias bandas através da rádio, fez vários amigos também, né? Que é importante, uma rede. A gente descobriu através da rádio um coletivo Mangaio, que é um coletivo do sertão, que tem várias bandas, Virgulados, A Dobra, cidades como São José do Egito, Serra Talhada, Afogados da Engazeira. Então tem todo um circuito de música rolando no interior do estado de Pernambuco, que até o momento eu confesso que eu não conhecia muito bem. A gente já tinha ido com a Volver tocar em Bezerros, mas uma coisa assim. E é muito focado o Festival de Inverno de Garanhuns, né, que a gente já conhece, acho que é nacionalmente conhecido, né? Mas essas cidades eu não conhecia, então foi um prazer conhecer a galera que está fazendo um tipo de música que linka poesia com rock, com coisas experimentais. Tem bandas em Caruaru incríveis, tem Diablo Angel, que é uma banda de Caruaru que faz uma pegada bem garage rock, desert rock também. Tem a galera do MG70, 70MG, que é uma galera de Caruaru que faz uma coisa mais voltada para a psicodelia pernambucana dos anos 70. Aí a gente foi entrevistando a galera. A gente entrevistou a Almi, do Ave Sangria, entrevistou tanta gente, né? A gente fez muitas... a gente entrevistou o Tony da Gatorra também, quando ele teve aqui. Toda a ver com lo-fi, né? O Tony da Gatorra. Pois é. Aí, entrevistou. E aí, quando eu também fui para Florianópolis recentemente, fiz a entrevista com o pessoal Marcelo Conta e os meninos do Supervão. Tentei fazer esses links também. Fiz entrevista com o Benck, do Bugarins. Fiz várias entrevistas. Então, deu um panorama legal. E a gente sentiu necessidade, eu e Camila Ataíde, que é produtora também do programa, de fazer uma noite de shows, cara. Tá. Então, a gente fez... a gente criou o Noite de Recife Lo-Fi, que aconteceu, foram 8 edições. A gente fez 8 edições na primeira temporada do programa. Então, tinha o programa e as bandas que tocavam no programa tocavam à noite também. Então, a gente fez 8 edições, todas praticamente cheias, assim. Tem vários vídeos no @Recife Lo-Fi no Instagram aqui. Vários vídeos da Noite Recife Lo-Fi e tal. E aí foi bem legal, porque a gente conseguiu fazer com que as bandas tocassem na rádio e ao vivo com que o público fosse assistir também, né? Massa, massa mesmo. Zaca, dá pra gente ouvir mais uma? Vamos sim. Vou ouvir mais um aqui. Essa aqui, eu não sei se ele está por aí, mas depois talvez ele escute. Vou dedicar isso aqui para o professor Rogério, essa música aqui. Se ele não estiver ouvindo, vou fazer questão de mandar para ele isso. E aquela banda que a gente ia ter ainda está de pé, os Dinossauros Hermeneutas. Ainda está de pé o convite. Vamos lá. Essa chama Tom e Jerry. Tom Jobim tava cansado e dormiu assim sozinho. E Jerry Lewis sempre atrasado na sessão das 10. Some
Jobim tava cansado e dormia cantando assim assado. E Jerry Lewis sempre atrasado pra sessão das 10 no canal Essa Maior, no canal Samba, extremando samba de uma nota só. Massa! Rogério. Pois é, se ele perdeu, não sabe o que está perdendo. Vou fazer questão de esfregar essa gravação na cara dele. Zé, fazer agora uma pergunta que tem a ver agora com esse momento do isolamento que a gente está passando, né? Porque, assim, você me conheceu no tempo que eu, né, identidade musical, Baritone Records, quando eu estava mais envolvido, né, com essa questão da produção mesmo, né, executiva musical. Agora estou fazendo mais um trabalho com teatro, né, com uma outra produtora, né? Não larguei a música, mas estou bastante envolvido com teatro agora. E comecei na lado B musical, né, para onde a gente está conversando agora, que é uma escola de música, e que tem uma proposta justamente de sair dessa questão só do ensinar o instrumento, né, toda, né, a parte técnica, teórica, tal, que obviamente a gente tem, mas um dos objetivos da lado B é justamente de fomentar outras questões envolvidas, né, com a música, que não só da execução, né? Então, por isso que a gente está fazendo essas lives, né? Porque a gente quer falar de produção, a gente quer falar também de mercado, a gente quer falar de divulgação, comunicação, a gente tem falado de edital, a gente tem falado de empreendedorismo. E agora que a gente está nesse momento do isolamento, como eu falei, está todo mundo tendo que lidar com outras formas de criar e de produzir, de colocar suas obras, né, para as pessoas verem. Às vezes o pessoal não tem nem muito, assim, como começar, né? O que precisa, né? Como que a gente vai começar? Da sua própria experiência, o que é o básico? Assim, alguém que está em casa, está com aquela ideia, fala, putz, eu queria começar a colocar minha música no ar, eu quero começar a fazer as pessoas ouvirem, independente de ser, né, como a gente falou, né, uma opção estética ou por necessidade que eu quero colocar aquilo no ar com o que eu tenho na mão agora, como que foi o seu primeiro contato? Como que foi? Como que você começou? Que equipamento, que era? O que a pessoa precisa para conseguir pôr a música dela no ar hoje? Certo. Quando eu comecei, a primeira gravação que eu fiz, de uma banda que eu tinha em 96, né, foi num trio elétrico desativado, que tinha aqui perto de casa. Era um trio elétrico desativado. E naquela época, né, a gente tinha que lidar com uma escassez muito grande de recursos, né? Porque a gente não tinha realmente nada para poder fazer, para registrar qualquer coisa que fosse, né? Tinha que distribuir fita cassete e tudo mais, essa coisa. Mas, assim, a primeira coisa que eu daria como guia seria pesquisar artistas que você admira, né? Pesquisar esses artistas, né? Porque geralmente os artistas que você admira, eles buscam o tipo de sonoridade que você quer, né? E tentar identificar nisso daí como é que foi a trajetória deles. Será que eles conseguiram facilmente as coisas? Como é que eles
conseguiram. Então, eu acho que essa coisa da educação do ouvido, ela é importante, né? A questão de ouvir música. Então, ouvir bastante música e não pesquisar só coisas que você já conhece, né? Artistas que você já conhece. Mas tentar ver artistas similares do que aconteceu, por exemplo, aqui em Recife, né? A gente tem uma cena musical muito forte desde os anos 90 aqui, né? Tem várias bandas aqui que, que fizeram música e tal, e que fazem ainda, e que tem uma riqueza muito grande de ritmos, né? De timbres, de sonoridades diferentes. Acho que essa primeira parte da pesquisa, eu acho que ela é muito importante, né? E eu acho que o segundo momento é o de buscar essa cultura do do it yourself, do faça você mesmo. Porque, de uma certa forma, se a gente conseguir avançar nessa forma de se autoproduzir, de conseguir gravar alguma coisa em casa e melhorando aos poucos, não necessariamente você vai ser um artista lo-fi, tudo bem, mas você vai poder ter uma segurança maior quando você for para um estúdio gravar, por exemplo, né? Então, essa coisa do faça você mesmo eu acho interessante. E mexendo, mesmo sem ainda ter uma ideia muito clara do que você está fazendo, né? Você ir mexendo. Hoje em dia tem uma coisa muito legal que, além de escolas como essa, de os próprios professores darem caminhos. Olha, tenta ver através de vídeos, né, tutoriais na internet, que tem muitas coisas relacionadas à gravação. Por exemplo, em relação à gravação mesmo, você pode buscar algumas coisas relacionadas à mixagem, por exemplo, né, que é um campo super difícil, né, complicado na questão da mixagem. É um trabalho de audição muito boa e tal. Então, hoje em dia está mais fácil isso daí. Eu iria por esses dois caminhos. Primeiro, a audição, né, você ouvir realmente artistas diversos e tal, e principalmente os artistas que você gosta, saber como é que eles chegaram ali, onde chegaram, né? Quais as influências deles também e tal. E a questão da produção, você tentar por você mesmo, aos poucos, conseguir produzir e gravar. Porque hoje em dia, né, cara, com o celular, como a gente está fazendo aqui, a gente está podendo fazer uma Uhum. transmissão, né? A gente está com um mini estúdio portátil. Imagina isso aqui em 96. Né? A gente não ia estar acreditando que a gente ia ter essa possibilidade aqui, né? Pois é. Gravar e tudo mais. E com o celular hoje você consegue gravar um áudio, você consegue se ouvir tocando, porque tem uma coisa interessante que, inclusive para o estudo do instrumento, que é a questão da execução, você tocar, você realmente se preocupar em trabalhar a parte teórica, mas também de se ouvir tocar, que é muito diferente, né? Porque quando a gente está tocando, a gente está ouvindo a gente mesmo em tempo real e tal, mas depois que você grava e você vai se ouvir tocar, você vai se surpreender, na verdade. Né? Você vai Uhum. encontrar coisas ali que você achava que não estava fazendo ou fazendo coisas acertando em lugares que você achava que não estava acertando, né? Então, tem esses dois caminhos aí, o de ouvir outros artistas e o de realmente botar a mão na massa e fazer, independente de estar errando no começo, porque todo mundo vai errar, e errando que a gente vai aprendendo, vai sendo uma escadinha, né? Um pouquinho de cada vez. Uhum. Essa questão da pesquisa é fundamental, né? Acho que isso é uma coisa que a gente fala, assim, não só no campo artístico, mas também quando a gente fala, né, da parte do artista como empreendedor, tudo mais, você precisa pesquisar, precisa conhecer, ver o que, né, as pessoas estão fazendo, ainda mais como você falou. A gente tem aí um celular na mão o tempo todo praticamente, e se antes a gente dependia, né, de demonstrar o nosso talento para com a gente ter acesso às ferramentas de produção. Hoje a gente tem as ferramentas de produção na palma da mão e às vezes isso até ajuda no desenvolvimento do seu talento, né? Com certeza. Eu acho que hoje em dia, independente de que a gente não tenha mais aquele poderio das gravadoras, né? Mas a gente tem, porque assim, música é investimento, né? A gente vai ter que investir na difusão da música. Então, o Instagram, o Facebook, eles têm métodos de você investir dinheiro para a sua música ela ganhar projeção, com videoclipe, ou seja, você fazendo uma live e tal. Mas acho que o mais importante é botar a mão na massa, né? Realmente é você começar a produzir. Porque Uhum. eu sinto que nos anos 90, né? Você pegou bastante também, a gente tinha uma vontade muito grande de fazer,
e às vezes não tinham os meios de fazer. E hoje eu sinto que a gente tem todos os meios de produzir, mas é tanta informação que às vezes as pessoas ficam um pouco sem saber para onde ir, né? Então eu acho que o caminho seria esse, é da pesquisa mesmo, de você se colocar como estudante pesquisador, não só um estudante passivo, né? Que é muito importante você receber as informações, mas você pegar essas informações num tom de pesquisa, tentar ir cada vez mais a fundo, tentar fazer um leque de informações para te trazer uma identidade musical também, né? Que é Uhum. importante você ir desenvolvendo sua linguagem, né? Esses dias a gente teve aqui um outro participante, né, da live, que é o Ivan Lopes, e, e depois também o DJ Chafo, que são dois músicos bem ligados aqui à escola, e os dois justamente falavam muito disso, né, de como você tem que se entender como um artista, né, para conseguir a partir daí pensar em quais são suas ações, o que você vai fazer para a sua música chegar nas pessoas certas, né? Enquanto você não entende o que você quer dizer, para quem você está querendo falar, né? Como você vai falar, é muito difícil de você, né? Então, eu tenho uma música e vou colocar no YouTube, vou fazer live, vou falar com as pessoas por onde, vou investir numa campanha para colocar um single no Spotify, é na rua que eu vou ficar. Então, se você não se conhece como artista e é só realmente com essa pesquisa, dificilmente você consegue, a partir daí, desenvolver um trabalho mais firme, né? Isso que você falou dos anos 90, eu acho que é justamente isso. A gente tinha tempo, né? A gente se dava ao tempo, às vezes, até de conhecer a obra do artista, né? Se você comprava um disco de vinil e você punha ele para tocar, às vezes sem nunca ter ouvido aquele artista antes, né? Porque você não tinha como baixar um MP3 para ver se né, se eu pegava a Rock Brigade, ou você pegava o Zine ali que circulava, conhecia o artista e você ia meio que com risco, né? Você comprava o disco sem saber o que você ia ouvir, né? E hoje em dia a gente não se dá esse tempo, né? E a época também, né, Barizon? Às vezes não tinha nem a possibilidade de você ouvir uma amostra grátis, que depois com CD ainda teve Uhum, aquela. Você ia muitas vezes pela questão até do próprio dono da loja. Olha, separei um disco para você aqui que talvez você vá gostar, tal. Então por isso eu acho pois interessante é. na questão da linguagem, né, de entender, porque a gente está falando também de nichos de mercado, né? Você entender mais ou menos qual é a sua linguagem, mais ou menos qual o caminho que você quer seguir, porque não, você vai estar fazendo um tipo de música que vai ter que ser verdadeira com o que você é, né? Você tem que ser verdadeiro com você, assim. Uhum, Então, quando você consegue isso, eu acho que as coisas vão se desenvolvendo mais fácil, porque são poucos os artistas que conseguem colocar no mesmo disco um forró, um heavy metal e um punk rock que vai dar certo. Realmente tem que tentar, se for o caso, fazer o seu forró, o seu heavy metal e o seu punk rock, né? uhum, Tentar fazer a sua linguagem, né? Tentar desenvolver é isso isso. aí. Já que a gente tem mais pouco mais de 3 minutos para encerrar aqui, rola mais uma saideira? Ó, claro. Vou tocar um agora que é do disco de 2015, que se chama Deuses de Aço. Maravilha. Zeca, se caso encerre aqui antes a live, queria agradecer demais a sua presença. Zeca Viana Music no Instagram, Isso, é no Instagram, né? Zeca Viana Music, no Facebook também, Zeca Viana Music, no... tem o Bandcamp e tal, então podem me achar facilmente. Maravilha. Brigadão, Zeca. Bom demais falar com você. Abraço. Sentado na varanda, eu vejo o céu na noite clara. Eu sou, eu sou. Um ser humano
Demais, Zeca. Bom, Valeu. Estamos abraço. finalizando aqui, está acabando. Obrigado mesmo, Zeca. A gente se fala Obrigado, muito em breve. querido. Abraço.